Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do DolaCast aqui no República TV. Meu nome é Daiane. Larissa. E hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante durante todo o trabalho de parto, durante todo o pré-natal, durante o pós-parto. Eu acho que durante a vida toda daquela família e do crescimento daquele bebê. Exatamente. É uma pessoa, uma peça-chave, né? E que o nome do programa que nós trouxemos hoje, ele é fundamental para isso. Que é uma pessoa que traz a chave do sucesso do parto da mulher. Quem que é essa pessoa, hein? Quem é, hein? Todo mundo tem, né? Todo Sim. mundo tem. Pode ser alguém, pode ser o pai da criança, pode ser algum familiar, pode ser a avó, pode ser a tia. Uma amiga, até uma vizinha. Porque tem que ter uma conexão com essa gestante. Exatamente. A gente está falando do acompanhante da gestante no momento do parto. Mas também não só para o momento do parto, né? E também tem um fundamental ali no pós. Principalmente, né? Uhum. Porque é aquela pessoa que vai dando suporte para a gestante durante todo o pré-natal, durante todo o trabalho de parto, durante o pós-parto e durante, né, aquele crescimento daquele bebê, daquela família, porque é muito importante a gente ter suporte. Exatamente. O suporte, ele faz com que a gestante se sinta muito mais tranquila, confiante, preparada. Então, hoje a gente vai falar do acompanhante. Então, já faz assim, já envia o nosso programa, não só para sua amiga, para sua parente gestante, mas também para quem você sabe que vai acompanhar um parto, para ele conhecer o papel importante e fundamental que ele tem nesse momento. Bora começar? Vamos. E hoje a gente vai falar os pontos chaves para o sucesso desse parto. E vamos, assim, focar nesse ponto-chave em relação ao acompanhante. Então, vamos embora lá para o nosso bate-papo. Vamos lá. Pode iniciar você? Então tá. Então, Larissa, vamos começar. A presença do acompanhante traz inúmeros benefícios. Então, vamos conversar, vamos comentar um pouquinho. Quais seriam? Qual que você acha, assim, para a gente começar? Olha, eu acho que o primeiro benefício que o acompanhante vai trazer, ele é a segurança, né? Eu brinco muito, eu falo muito que as mulheres são como leoas, então elas precisam ter alguém para proteger naquele momento que elas estão, assim, retraídas, que elas estão mais recolhidas, em um momento de vulnerabilidade. Então, elas precisam dessa pessoa, não seja homem, né? O sexo aqui não intervém, mas é uma pessoa de confiança dela, onde ela vai olhar para o semblante daquela pessoa e ela vai ver ali se a pessoa está tranquila ou se a pessoa está tensa. Aquilo ali que a pessoa tem vai passar para ela. Então, se eu olho para o meu acompanhante e eu vejo que ele está tranquilo, que ele está sorrindo, que ele está vendo que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, não é uma morte, eu vou ficar tranquila. E a gente sabe que tem muito medo, né? Circula muito medo. Mas se eu olhar para aquela pessoa e eu ver tristeza, angústia, desespero e medo, eu também vou ficar com medo. É como se estivesse olhando para o nosso espelho. Então, eu acho que um dos benefícios é a segurança e é a tranquilidade. Outro, gente, que eu acho muito importante é que facilita um trabalho de parto mais curto. Por quê? Porque essa gestante, ela está tendo apoio e suporte. Então, ela vai conseguir se conectar com o seu corpo, entender todo esse processo e conseguir, muitas das vezes, trabalhar a forma com que o corpo vai respondendo. Ela vai conseguir ressignificar essa dor, entender esse processo, que esse processo ele é importante, que esse processo ele existe, que a dor existe e ressignificar ela. Então, se o acompanhante está junto com ela, eles foram minados de informações, eles tiveram uma educação perinatal adequada, eles se informaram. Então, muitas das vezes, se eles não têm doula ou têm uma equipe que está dando suporte, mas eles se informaram em rede social, em canais que dão informação, né, com fundamentos científicos. Se eles fizeram essa parte de se informar para se empoderar sobre todo esse processo, com isso, ela vai para o hospital numa fase mais ativa.
ela fique em casa tentando fazer algumas atividades, alguns exercícios, caminhando, tomando banhos mais quentinhos, comendo alguma coisa, se preparando para esse processo. Então, se ela tem um acompanhante do lado dela, encorajando e mostrando que ela é capaz e que todo esse processo eles estudaram antes, que é isso mesmo que está acontecendo, e entendendo que isso vai passar e vai mudar de fase, o trabalho de parto fica muito mais curto. Não fica aquele trabalho de parto arrastado, que demora muito tempo, que a gestante fica realmente no limite dela. Aquela coisa pesada, né? Bate. Então, se chega no hospital e faz uma avaliação e tem, né, uma dilatação muito mais avançada, ela fica muito menos tempo naquele ambiente hospitalar, que não é um ambiente que ela está acostumada a vivenciar na maioria das vezes, que é um ambiente que pode trazer, pode paralisar muitas vezes um trabalho de parto, né? Você sabe disso que a gente passa, que nem todo mundo lida bem com esse ambiente hospitalar, de estar próximo a outras mulheres que estão em trabalho de parto, que estão ganhando, muitas vezes perdendo, né, o bebê. Então, isso pode interferir muito o psicológico dela. Então, eu acho também um outro benefício é o trabalho de parto mais curto. Ela pode ter também, que eu estava aqui pensando agora, ela pode ter uma segunda voz. Esse acompanhante pode ser um porta-voz dela. Por quê? Em algum momento, em algum determinado momento, como nós sabemos que o parto é algo que a gente não consegue prever, algumas coisas podem acontecer. Essa mulher pode vir a ficar, não sei, sem consciência, ou incapaz até de tomar alguma decisão por si. Então, ter um acompanhante bem preparado, instruído nesse momento, essa pessoa vai dar a voz, vai falar o que aquela mulher queria, porque eles já combinaram antes. Então, eles já se informaram antes. Essa pessoa, esse acompanhante, já entende o desejo da mulher, então ele pode tomar uma decisão por ela, principalmente quando ela estiver lá naquele momento de partolândia, né? Onde tudo é briga, onde tudo é ferro e fogo. Quando ela olha, é tudo ao extremo, né? Ou ela tá bem, ou ela tá lá embaixo, desesperada mesmo. Então, ter uma pessoa preparada nesse momento para falar por ela é um benefício de ter um acompanhante no seu momento do parto. Nossa, eu precisei muito de ter um. Eu acho que isso aí é fundamental, gente. Falar sobre ter alguém para poder falar por mim, né? Falar pela mulher no momento. Diminuir a ansiedade também, né? Porque tem alguém ali que está aguardando, né, esse tão sonhado nascimento, como você, né, que está gestante naquele momento, e façam que ela trabalhe melhor essa ansiedade do que está por vir. E outra coisa muito importante também, essa questão de você falar de ser uma voz, é a gente lembrar que quando a equipe técnica que está no plantão chega até aquele casal para conversar e, às vezes, entrar com alguma intervenção, se for necessária, nós, como doulas, a gente não está ali para discutir isso com a equipe técnica, gente. Então, é importante... Esse papel é do acompanhante, É do né? acompanhante, porque ele tem um vínculo com a mulher. Por trás, antes desse momento, a gente passou todas as informações necessárias. Então, muitas vezes, se um médico pergunta, um obstetra pergunta para uma dolanda minha, por exemplo, já que está muito cansada, o trabalho de parto deu uma paralisada, por exemplo, o que você acha de a gente entrar com ocitocina? E ela olhar para mim e falar o que você acha, eu sempre jogo para ela a pergunta. Você mediante lembra daquilo que a gente olhou? Que a gente conversou, você lembra que a gente conversou, que pode ser que em algum momento você ia sentir necessidade, né, de dar uma acelerada no trabalho de parto, que às vezes você poderia estar cansada, poderia não progredir da forma que a gente espera, porque o parto, gente, é uma caixinha de surpresa. A gente sempre fala isso aqui o tempo inteiro sobre isso. E que aí você acha o quê? Mediante o que a gente conversou. Então, a gente está ali para orientar, às vezes, um termo que ela não entendeu, que possa ser falado pela equipe, mas não para responder para ela. Então, se ela, naquele momento, não tem condição, o acompanhante pode estar muito mais preparado para responder por ela. Por quê? Porque, às vezes, ela está
com muita dor, ela já não está vocalizando muito, ela já está naquele momento que ela está mais intrínseco, ela está mais recolhida, ela está entrando na partolândia, ela está tentando se conectar com o bebê. Então, tem mulheres que, nesse momento, nada falam. A gente conversa muito pelo olhar, pelas expressões, pelos movimentos que elas fazem. Então, isso é muito importante também, gente. A gente lembrar desse fato, né, Larissa? Exatamente. Então, assim, a presença do acompanhante tem inúmeros benefícios, não só para a gestante, mas também para todo mundo que está ali. Então, tem o benefício para a doula, porque a doula vai fazer o trabalho dela e o acompanhante vai agir, vai falar, né? Tem o benefício para a equipe médica também, porque vai estar junto com ela e vai poder conversar, dialogar com a equipe naquele momento. Então, a equipe também não fica a ver navios esperando, às vezes, a mulher sair de uma contração para responder se teve alguma intercorrência, alguma coisa assim. Então, a pessoa já está alinhada com todo o processo. A diferença é que a pessoa não está parindo e a gestante está. É só essa diferença. Então, a cabeça de ambas estão conectadas ali com os desejos. Então, a gente tem aí inúmeros benefícios também para entrar aí durante a noite batendo papo, mas também nós temos vários tópicos para poder trazer para você sobre esse ponto. Mas só lembrando também de uma questão que diminui também o suporte do acompanhante, diminui a questão dela pedir analgesia. Pedir remédios para dor, porque a gente sabe que esses procedimentos podem paralisar o trabalho de parto, né? Pode atrapalhar um pouco. É lógico, se você chegou no seu limite, que se você está realmente precisando disso, sim, é um artifício. A gente não pode esquecer que, dependendo dos artifícios que pode ser ofertado para ela, pode prolongar aquele trabalho de parto, paralisar aquele trabalho de parto. Então, ter um acompanhante diminui muito essa questão da analgesia. E daí vai, gente, noite adentro. Por quê? Porque é muitos benefícios. Quando a gente tem alguém ali por nós, alguém segurando na nossa mão, que a gente tem conexão, alguém que mostra para você que você pode, que você é capaz, que ele está ali com você, que ele está segurando na sua mão, que ele está com o mesmo desejo junto com você de estar ali vivenciando um momento mais importante da vida de vocês. Então, assim, é incrível o poder de um acompanhante. E hoje a gente pode ter esse prazer de vivenciar isso junto com o acompanhante. Porque antes a gente vivenciava muitas vezes esse nascimento sem um acompanhante junto, ou só o acompanhante, a gente ficava nos bastidores, ou lá embaixo, ou no telefone, ou aguardando. E a gente fica muito feliz de entender que ele vai estar ali e a gente vai estar ali, cada um com a sua função e cada um com a sua importância. Ainda mais quando a gente sabe que é uma acompanhante que se dedicou, assim como a gestante, que estudou, que se informou, que preparou, que vestiu a camisa, né? Como a gente fala, e que tá ali realmente se doando, não tá ali porque, é bonitinho, ou vou perder um dia de trabalho, né? Ou, nossa, eu vou entrar, vou ver como que é a maternidade por dentro, o hospital por dentro. Não é assim. Realmente vestiu a camisa, tá ali realmente. Se sujar não tem problema, mas está se doando para a mulher do mesmo jeito. Esse é o importante de ter um acompanhante. Intervenções. Nós temos aqui uma palavra que às vezes traz um bichão, né, na cabeça das pessoas. Intervenções. Nossa, esse monte de intervenção, e aí, o que vai dar? Primeiro a gente tem que entender o que é uma intervenção. Intervenção seria uma ação de fora naquele corpo. Essas ações podem beneficiar e podem prejudicar. Essas ações podem ser necessárias e podem ser desnecessárias. Então, as intervenções que os profissionais da saúde fazem para acelerar o trabalho de parto, ela pode, dependendo do contexto, ser necessária e pode ser desnecessária. Vamos falar em uma ação desnecessária. A gente pode colocar como o acompanhante mudaria esse cenário de ações desnecessárias? Não, com certeza. Ele mudaria totalmente esse cenário. O parto, ele aconteceria de forma muito mais fisiológica. Por quê, gente? Toda mulher é capaz de parir. Uma hora, esse bebê tem que sair. Então, assim, se você tem um acompanhante que acredita em você, que te dá suporte, a gestante vai entender que esse processo é natural.
ele é fisiológico e ele vai acontecer da forma que tem que acontecer. E vai evitar essas intervenções que muitas vezes acontecem de formas que não são necessárias. Então, é mais natural possível aquele nascimento quando a gente tem esse acompanhante. Vai fazer um papel ali realmente de protetor, de porto seguro, né? Essa pessoa que está acompanhada, que ela está sendo acompanhada por uma outra pessoa realmente preparada. Então, se acontecer assim, de vir uma intervenção desnecessária também, essa outra pessoa, esse acompanhante preparado, ele conhece aquele processo, ele sabe que aquilo naquele momento não precisa, não tem necessidade. Então, às vezes, vai ter esse outro ponto-chave ali. Além dela confiar, da gestante confiar no acompanhante, o acompanhante também está ciente do processo, está ciente da capacidade da mulher, sabe que está indo tudo bem, está correndo tudo bem. E respeitando a vontade dela. Que o mais importante, gente, é a gente entender e não querer o parto mais do que aquela mulher. Nem nós, como doula, nem a equipe e nem o acompanhante. Exatamente. Porque ela é a protagonista daquele momento. E as decisões, as escolhas dela devem ser respeitadas. Então, quando você tem um acompanhante, muitas vezes ele pode ser o elo para, junto da equipe ali, ele responder para respeitar as decisões dela, porque ele sabe quais são as vontades dela, porque eles conversaram e estudaram antes. Isso é verdade. Então, ele vai ajudar ali demais nesse momento de intervenções desnecessárias. E a diferença entre intervenções desnecessárias e necessárias está exatamente no ponto chamado conhecimento. Então, quando o acompanhante tem conhecimento do processo, do corpo, da capacidade, dos desejos da mulher, essa intervenção que é desnecessária, ele vai saber que ela está sendo desnecessária. E se ela for necessária, ele próprio muitas vezes vai chegar e vai conversar com a gestante. Olha, realmente já está na hora, né? Não vai nem ser aquele papel que a gente falou que agora, que nós falamos aqui. Vamos conversar. Você lembra do que a gente ensinou naquela aula de educação perinatal? Não, vai ter ali um acompanhante. Não, realmente, eu já vi que está na hora. O médico está falando a coisa certa, então a gente precisa intervir agora nesse determinado ponto, com esse determinado processo. Então, o conhecimento é o que vai diferenciar entre intervenção desnecessária e necessária. Certo? Se tem alguma dúvida, manda aqui embaixo ou lá nos nossos perfis, Gabriel passa pra gente, e eu tenho o nosso particular também, que a gente vai responder sobre isso, né, Dai? Isso aí, gente. Pode ficar à vontade, pode interagir com a gente, que a gente vai responder. E se você, né, tem uma dúvida, procura respostas, que é importante. Não deixar essa dúvida criar um monstro dentro de você e na hora daquele trabalho de parto você tá cheia de dúvidas. O importante é esclarecer, é buscar informação em locais, né, seguros, com DoulaCast. isso aí. Daí tem um próximo tópico. Então, muitas vezes, um fator determinante no sucesso do nascimento, a hora de ir para a maternidade. O que o acompanhante mudaria esse cenário? A gente falou um pouquinho, né, na primeira pergunta, mas o que você complementaria, Larissa? Olha, a hora de ir para a maternidade, isso aí também levanta uma polêmica, né? Um ponto assim de dúvida. Qual o momento certo? Será que está tudo bem com o bebê? Né? O bebê não vai nascer em casa, não? Os medos, né? Exatamente. Então, levantam inúmeros pontos e, mais uma vez, eu venho falar. Os pontos vão ser separados aqui com conhecimento. A gente tem uma fase de trabalho de parto que ela é essencial e é também recomendado a mulher entrar na maternidade, que seria a fase ativa. Mas como que você identifica essa fase ativa? Com conhecimento. Você precisa conhecer as fases, precisa entender sobre contração. Mas também não tem só isso. Você precisa entender se acontecer de romper uma bolsa, como que você vai analisar aquele líquido, se você vai aguardar em casa, se você realmente já tem que correr para a maternidade. Então, hora exata de ir para a maternidade tem um benefício para a mulher gigante, porque ela não fica lá aquele tempo todo, aquela... Não vou nem abrir um ponto aqui. Ela fica no aconchego da casa dela. Exatamente. Num local ela fica que tranquila, ela se né? segura, onde tem as coisas dela, a cama dela, que ela consegue se alimentar, que ela consegue se conectar muito mais. Porque é um ambiente seguro.
É um ambiente totalmente dela. Local que ela realmente conhece, que ela tem totalmente domínio daquilo. Isso faz muita diferença. Muita. Essa questão de ir para a maternidade precocemente, a gente sabe que o desfecho muitas vezes não é positivo. E não é favorável. E né? não é favorável. A gente enfrenta, né, ainda várias dúvidas sobre essa polêmica de hora certa de ir para a maternidade ou ir precocemente. Às vezes a mulher chega, ela não tem uma paciência de aguardar o processo de dilatação, que não é de uma hora para outra, não é. Algumas mulheres podem demorar aí horas, algumas podem demorar dias, então é relativo de mulher para mulher. Então, se ela fica ali mais de 6 horas, 8 horas, ela já se desespera. Meu bebê vai acontecer alguma coisa com ele, ou não está dando certo, ou eu preciso intervir aqui, tem que fazer alguma coisa. Eu mesma fui assim, tá? Tem que fazer alguma coisa, tem que tirar essa menina. Então, não é assim. Entender o processo faz total diferença. E o acompanhante, nesse ponto, ele é uma chavezinha que a gente vira também, né? Se o acompanhante está ciente disso, às vezes bateu aquela angústia, aquele medo na mulher, ele vai sentar com ela e vai falar assim, calma, é assim mesmo. A gente está no processo de dilatação. Tudo bem, não é culpa sua se vai demorar 2 horas mais ou se está acontecendo antes. A gente só precisa ter tranquilidade. O ponto-chave do acompanhante é ter conhecimento e estar tranquilo e ciente do processo, né? Também não é uma pessoa que não se doa para a mulher. Precisa ter ali um contato com ela. Porque às vezes tá lá vendo futebol é uma coisa, tá lá vendo futebol, tá fazendo um crochê, alguma coisa assim, e a mulher aqui é uma coisa. Mas se tá ali por ela, se tá demonstrando interesse nela, se tem contato, pele a pele, né, segurando as mãos, ou visual, já faz a diferença nesse ponto, de deixar ela tranquila no momento exato de ir para a maternidade. Então, para mim, é isso. Se chama tranquilidade e conhecimento. Faz total diferença. E observar todos os sinais. Se viu algo fala, diferente, né? Se tem algum sangramento diferente, se a bolsa rompeu e o líquido está escuro, está com algum odor, se ela está com expressões de uma dor, mas assim, diferente do que a gente espera da dor do parto, é ligar para a equipe, ligar para o obstetra, pedir também um suporte, uma informação. A gente pode ficar em casa aguardando sim a fase ativa, mas tem que ter segurança. Isso é muito importante, porque não dá para a gente também simplesmente ficar aguardando ali um sinal do corpo e as semanas passando, chegou a 41 semanas, já avançou um pouquinho. Então, assim, esperar o corpo responder fisiologicamente, de forma mais natural, sim, mas com avaliação, gente, também é muito importante, né, Larissa? Exatamente. Não dá para simplesmente ficar em casa e ir no obstetra naquele finalzinho, é semanal. Semanal, gente. Nas últimas semanas, quando tá para nascer mesmo, quando a criança já está a termo, tem que ser de uma... As consultas tem que ter um espaçamento muito pequeno. E se achar necessário, vá mais vezes. Uhum. Né? Se levantou de manhã, tá sentindo alguma coisa estranha, o bebê não tá mexendo da forma que você está acostumado. É lógico, gente. O bebê, no finalzinho, ele mexe quase não mexe. da forma que, né, anterior. Nos trimestres, né, anteriores. Por quê? Porque já não tem muito mais espaço, aquela mulher já está, né, com aquela barriga gigantesca. Às vezes ela está com a atenção em outro lugar, na ansiedade, não está nem focando aqui se ele está mexendo, se ele não está, não sente. Isso. Então tem que tomar muito cuidado. É os sinais. E os sinais que tudo que está acontecendo, se você tem um acompanhante, um suporte, ele vai te ajudar a pensar, ele vai te ajudar a centralizar o que é importante, o que tem que ser visto e o que não, naquele momento é só aguardar. Exatamente. Pode ser que ele traga ela do... Eu vou até falar um negócio assim pra gente poder entender, né? Que eu gosto de trazer umas coisas mais dia a dia. É como se ela estivesse flutuando, aí eu acompanho assim... Vem aqui, vamos pensar. Vem aqui, traz aqui. Então, é assim, é trazer a mulher para o nível normal de pensamento, de sabedoria, de conhecimento. Às vezes lembrar, às vezes falar, olha, fica tranquila, é assim. Ou não é assim, agora é a hora. É a voz da sabedoria para ela. Naquele momento, aquele acompanhante que está ali bem instruído, ele vai mostrar para ela, ele vai ser para ela o
porto seguro ali, né? Tipo assim, a enciclopédia. Vem cá, será que tá certo isso aqui? Não, tá certo. Pode ficar tranquila que é assim mesmo. Então, é basicamente assim. Tudo que a gente fala, tudo que as doulas passam, é baseado em fundamentos, estudos científicos. Nada é tirado de trás da orelha. Isso eu sempre falei desse jeito, né? Nada a gente tira de trás da orelha. Então, de acordo com esses estudos, são as informações que nós passamos, que nós montamos as nossas educações perinatais. E há uma prevalência de práticas abusivas de partos, muito intervencionistas. Isso aí é estudo que prova, né? E os estudos também trazem ações no cotidiano. Você vê aí reportagem direto falando sobre isso. Isso significa o uso de medicações desnecessárias, entre outras mais, né, Dai? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Medicações desnecessárias, não deixar a mulher ficar na posição que ela está se sentindo muito melhor. Porque a gente já falou sobre isso aqui. Qual que é a melhor posição do parto? É que você se sentir bem. A que você conseguir entender o processo do seu corpo e tentar ficar de uma forma menos dolorida possível. Uma posição que te favoreça, que você consegue, muitas vezes, fazer os puxos sem ser dirigidos. Para você, quando você sentir a necessidade de fazer força, você conseguir entender aquele processo, entender que o seu corpo está pedindo algo de você. Então, assim, existem inúmeros estudos com essas prevalências, muitas vezes abusivas, dessas intervenções. E a maioria desses estudos falam que essas mulheres que não têm a presença do acompanhante, a presença dele mudaria essa realidade. Elas são suscetíveis a intervenções abusivas. Porque elas estão sozinhas, elas estão desamparadas psicologicamente, porque a gente sabe que o tempo todo tem uma equipe ali de plantão, uma equipe que está ali para dar suporte para todas as necessidades daquela mulher, mas muitas vezes não tem, né? Também tem a demanda, né? A equipe não tem como ficar ali exclusivamente para a parte psicológica. Exatamente. Infelizmente, eles estão ali mais para a parte técnica, porque o plantão pode estar cheio de emergência, acontecendo um monte de coisa. Então, todos os estudos que a gente dá uma olhada, os artigos que falam muito sobre essa temática, falam que o acompanhante, estando nesse cenário, as intervenções diminuem. Reduzem. Por quê? Porque ele vai estar ali fazendo o equilíbrio, dando suporte emocional, que é um caminho imenso quando ela tem um suporte psicológico. Porque, gente, o físico, o corpo, ele vai responder. É fisiológico. Então, a gente sabe, quando a gente está acompanhando um trabalho de parto, que o que manda muito é isso aqui. A cabecinha. Isso é verdade. Sim, eu sou capaz, vai dar tudo certo. Eu sei que esse momento vai chegar, que eu vou chegar no meu limite, que eu posso pedir uma cesárea, que acontece com muitas. Eu quero uma cesárea, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô com fome. Eu quero dormir. Eu tô com sono, mas eu também tô com fome, mas não tô tolerando comer. Tô querendo dormir, não consigo fechar o olho. Tô querendo dormir, mas não consigo fechar o olho. Eu tô muito cansado, o meu corpo está cansado. Mas aí a gente às vezes oferta de mudar a posição. Também não quero. Porque na hora, tudo fica realmente confuso. É tudo mais amplo, né? Tudo fica grande, eu falo. Tudo fica caps look. Tudo fica muito maior. Que depois que a gente analisa no puerpério, a gente conversa, ela fala, meu Deus... Como foi? Eu falei isso mesmo? Eu fiz isso mesmo? Aconteceu isso mesmo? Por quê? Porque ela está tão envolta naquela situação. Por isso que é importante, gente, ter o acompanhante, né, e a doula junto. Por quê? A conexão que você, mulher, tem com aquele acompanhante, sendo o pai do bebê, sendo algum parente próximo, sendo a avó, a tia, uma irmã, por mais que a gente se conecta, porque é muito importante ter uma conexão da doula com a gestante, é muito importante isso. Todo mundo que me pergunta assim, é lógico que a gente tem que, né, pesquisar um pouquinho do trabalho daquela doula, conhecer um pouquinho, conversar com pessoas que já tiveram, contrataram, né, o trabalho, né, daquela profissional, mas tem que ter conexão.
Isso é muito importante. Por quê? Nesses momentos, tem que haver esse olhar. Porque muitas vezes o falar não vai conseguir ser suficiente nesse momento. Porque muitas não demandam isso. Então, a gente tem que ter o quê? A visão do que está acontecendo, olhar como um todo aquele momento ali e entender, de acordo com as caras e bocas, de acordo com o corpo ali respondendo, as articulações daquela gestante. Então, assim, gente, todos os estudos que a gente olha, o acompanhante faz total diferença. Total, né? Tá. Como é que pode uma pessoa ter tanto poder assim no trabalho de parto? Isso mesmo. É uma pessoa que tem muito poder em um trabalho de parto. Não estamos menosprezando a gestante, né? Mas, assim, ele faz ali um papel fundamental. A mulher vai parir sem um acompanhante? Com certeza, mas pode ser mais difícil. Mais leve. Pode ser muito mais leve. Sem o acompanhante, né? Vai ser difícil. Com o acompanhante vai ficar mais leve. E a gente sabe também, né, Larissa, que há muitos serviços e profissionais de saúde, gente, que atuam ainda com práticas obsoletas. Práticas que já se atualizaram, que modificou. Todo ano a gente, né, surge uma técnica nova, um novo estudo, várias evidências de situações que mudariam aquele percurso daquele trabalho de parto. Então, a gente sabe que, com isso, pode ocorrer violências obstétricas. Em muitas nossas maternidades no Brasil, a gente sabe disso, que pode acontecer. Porque a mulher, ela é agredida, gente, não só de forma física, mas também de forma verbal. Quando a gente fala, se você gritar, eu não vou te ajudar, não vai adiantar você ficar gritando. Porque muitas vezes isso aí, gente, é a forma dela verbalizar. É a forma dela conseguir lidar com aquela situação, com aquela dor naquele momento. Dor, né? Porque tem mulheres que conseguem se conter e se fechar naquele momento. Tem mulheres que têm necessidade de gritar, de externar. Então, ou assim, não vou te ajudar, até o próximo parto, né? Por exemplo, referindo às vezes, daqui a pouco arruma outro filho, de uma gravidez que não foi planejada. E, então, assim, não a violência, ela não está somente em atitudes daquele momento da equipe, em atitudes de não deixar ela na posição que ela queira, de não deixá-la livre para ir ao chuveiro os momentos que ela sentir necessidade, de andar, de se movimentar, de caminhar, de comer coisas que vão dar energia para ela. Então, tá também, gente, nos comentários. Naquela fala que muitas vezes as pessoas fazem comentários e não têm dimensão do que está falando. E o tanto que aquela fala pode machucar. Isso é verdade. Aquela fala pode interferir no processo daquela pessoa, daquela gestante. Por quê? Porque tem pessoas que quando ouvem algo que fazem com que elas se sintam mal, elas podem fazer o quê? Se fechar e paralisar aquele momento. Desconectar o que ela estava ali trabalhando, entendendo aquele processo e ela paralisar. E muitas vezes a equipe não entende, mas estava indo tão bem, o que aconteceu? Como é que pode, né? Isso é verdade. Então, assim, como a Daiane falou, todos os anos, todos os dias saem algo novo, algo que foi pesquisado. E aquilo que aconteceu, que acontecia antes, aquela fala ou aquele ato, que antes não era visto como um ato violento, hoje, com os estudos que já estão aí, é considerado, né? E aquela equipe que não se atualiza, porque nós precisamos nos atualizar em tudo na nossa vida, nada fica do jeito que eu comecei a estudar, não é, né?
Eu, quando comecei a estudar lá no prezinho, era uma coisa. Hoje, os anos já são... As falas, os anos já são vistos totalmente diferente. Então, tudo muda com o tempo. Inclusive, assistência ao parto também. A gente tem que ficar bem atento a isso. E o acompanhante também pode ajudar nesse momento, né? Não só pode, como ele deve ajudar nesse momento. Mas ele só vai ajudar se ele estiver informado também. Às vezes está debaixo do nariz dele, ele não consegue ver, porque ele realmente foi só para passear e só para perder um dia de trabalho. Agora, tem algo que a gente precisa falar muito, que assim, que é do nosso país, né? O Brasil, ele é um dos países mais cesaristas do mundo. Campeão. Então, nós temos aqui uma epidemia de cesarianas. Essas cesarianas, algumas são necessárias? Sim, mas a grande maioria, uma taxa assim absurda, é desnecessária. Essa cesariana desnecessária não é que ela é bonitinha, não é que você vai marcar o dia para ficar melhor o aniversário com o seu marido ou com a sua mãe, ou porque 2 semanas à frente você tem uma festa para ir, é melhor tirar o neném hoje. Não é um pão que pode deixar de assar por mais um tempo. É um ser humano que precisa muito estar ali. E esse ser humano, que vai determinar o momento certo, que ele está pronto de vir ao mundo e viver aqui em um mundo sujo, cheio de germes, de bactérias, de doenças. Então, ele precisa estar preparado para chegar aqui. Certo, Daiane? Estou mentindo? E a gente vê inúmeras reportagens. Há pouco tempo eu vi, eu não lembro se era uma atriz, porque queria que o bebê fosse de tal signo. Oh, Deus. Então, muitas vezes, essa cesárea letiva, ela acontece antes, muitas vezes, da 39 semanas. A gente sabe que o pulmãozinho do bebê é o último a madurar. Então, assim, ele vai amadurecer, sim, mas no momento certo, porque é tudo tão perfeito, tudo se conecta tão de uma forma equilibrada e as coisas vão acontecendo de acordo com o trimestre, as semanas vão passando. Então, a gente é um campeão de cesariana, porque é muito mais fácil, né? As pessoas acham que é muito mais fácil, mais rápido, do que ficar esperando, né, o fisiológico acontecer. A obstetrícia, gente, é a arte da paciência. Nossa, isso é verdade. É a arte da paciência. É saber esperar. É tão importante quando aquela criança dá o sinal dela. Agora é o meu momento. Cesariana, ela é maravilhosa. Já falei isso aqui. Ela salva vidas. Não somos contra. Não somos contra, mas ela precisa ser necessária. E as pessoas esquecem disso. E graças a Deus aqui em Manhuaçu, todos os obstetras hoje, quando agendam realmente a escolha da mulher, e está tudo certo também, tá, gente? A escolha dela é soberana. Vamos repetir, a gente não pode querer o parto melhor, mais do que aquela gestante. Mas é sempre marcar com as semanas mais avançadas, que a criança realmente está pronta, está formadinha, para evitar uma UTI neonatal, para evitar que a gente tem que ensinar essa criança a respirar, porque ela não estava pronta para respirar. Então, por quê? Porque às vezes foi marcado precocemente por escolha daquela família. Mas hoje não, hoje eu vejo que tem uma consciência muito grande, eu posso ver, porque eu acompanho muito, né, aqui em Manhuaçu, e eu vejo que os Graças a Deus, né? Tem muito essa questão. E já vi alguns falando com a gestante, não, essa semana não dá para marcar, não, vamos aguardar até tal data, porque vai ser mais seguro, porque a criança já vai estar mais formadinha, mais preparada para vir para esse mundo. Então, assim, a gente tem essa cultura, né, muito grande no Brasil. Da cesariana. E o que vai mudar nessa cultura cesariana... Hoje mesmo eu estava conversando com uma moça que tinha me solicitado um orçamento. E ela falou assim, olha, eu achei muito bacana o que ela falou comigo. Foi agora há pouco, correndo na rua igual uma doida, retardada. Eu vou ouvindo o áudio dela respondendo. E ela falou assim, olha... No nascimento da minha primeira filha, eu fiquei com muito medo. Porque durante a gestação inteira, todo mundo me colocava medo em relação ao parto. Então, a minha gestação inteira foi traumatizada. Eu fiquei naquela cultura de que
de que minha filha ia morrer, o parto, que no parto não era normal, aquele monte de coisa. E hoje, que eu estou gestante de novo, eu resolvi pesquisar. Então, eu estou muito mais informada e eu quero muito dar essa oportunidade dessa nova experiência, do que é o certo para mim e para o meu bebê. Eu achei muito interessante aquilo que ela falou, porque a gente fala muito de acompanhante bem preparado e tal, só para o parto. Não, mas para a gestação também, né? E ele vai interferir aqui, nesse momento dessa epidemia de cesarianas, onde a gente vai ter aí, ao longo da gestação, uma mudança de cultura diferente, de entendimento, de aprendizado diferente, onde a mulher vai conseguir estar mais tranquila para o dia do parto e aí fazer o que tem que ser feito. Ficar tranquila para fazer o que tem que ser feito. E se precisar de uma cesariana de necessidade, tudo bem. É aquilo ali que vai salvar elas, então. Sim, quando o fisiológico realmente não foi o suficiente naquele momento e é preciso intraparto realizar uma cesariana, gente, está certo. Só que tem que ter consciência. As decisões, as escolhas, elas têm que ser pautadas em estudos. Eu escolhi a cesariana porque eu li sobre o parto normal, li sobre a cesariana, mas eu me conheço. E para mim, né, de acordo com o meu jeito, com a minha forma de pensar, conhecendo o meu corpo, me conhecendo, como eu lido em relação à dor, em relação a hospital, em relação a tudo isso, eu prefiro o parto normal, eu prefiro a cesariana. Isso é uma fala de alguém que o quê? Se informou. Eu acho que o mais triste é uma gestante virar para a gente e falar assim, eu quero a cesárea. Eu falei, mas por que você decidiu pela cesárea? Porque eu acho que é mais fácil. Ou porque não vai doer. Então, porque esquece que, né, que é um corte, várias camadas, né, na sua barriga, que você vai ter um ponto, que você vai tomar uma anestesia, que muitas vezes tem pessoas que têm reações dessa anestesia. Depois você vai ficar a 0 grau, você não poder levantar rapidamente para evitar dores de cabeça. Não pode ficar falando muito, porque pode dar gases. A maioria dos obstetras coloca uma sondinha lá para você fazer xixi. Então, assim, é um ambiente, né? O centro cirúrgico é um ambiente totalmente diferente, mais frio, ar-condicionado. Ela precisa ficar depois em observação. Por algumas horas, para ver se vai ter ela alguma não alteração. vai para o quarto imediatamente. Então, tem todo um processo. Sim, que se for necessário, está tudo certo. Mas busquem informações, mulheres. Então, hoje a gente está aqui batendo esse papo para mostrar para vocês que a informação ela vale ouro, que o suporte ele é meio caminho andado. Então, assim, faz totalmente diferença você ter o acompanhante. É um ponto-chave que a gente queria deixar aqui para vocês hoje por um sucesso de um trabalho de parto, de um pré-natal. Um desfecho favorável. E um puerpério mais leve. Exatamente. Eu falei exatamente, eu tô olhando aqui. A Dani passou a falar pra mim. Aonde nós estamos que eu me perdi? No meio? Tava nela e virou pra você. Ah, então tá. Mas qual câmera? A do meio? Não. A de lá? Eu me perdi. A gente se perde, eu tô olhando muito pro meio. É porque eu tava aqui. Por isso que eu mudei assim. Então tá bom. Então é isso, gente. Isso. É o que a gente quis passar essa noite. Mandem esse programa para pessoas que você acha que precisam entender essa importância desse suporte. Pessoas que estão tentando engravidar, tentantes, pessoas que já engravidaram e não têm a real dimensão do que é importante durante esse processo, que não é só um enxoval, que não é uma só a compra brincadeira do quarto, que é importante você se empoderar de informações, você ter informações para se empoderar, para entender que você é capaz, que você é a protagonista e a peça-chave desse processo. E um outro ponto também, que esse eu queria frisar muito aqui, vamos parar de dar palpites quando não somos pedidos. Então, assim, se você vê uma gestante, não conta a sua experiência se ela não foi boa, se ela não foi legal, né? Incentiva ela a buscar conhecimento, a fazer da experiência dela o melhor possível.
Não jogue coisas ruins. Se o seu foi ruim, então passa para ela o ponto em que o seu foi ruim para que ela busque uma informação para o dela ser melhor. Mas nunca amedronte ou a deixe com medo. Porque ela está extremamente fragilizada, os hormônios estão totalmente desajustados. E muitas vezes uma fala errônea, uma fala com um tom diferente, vai mudar o rumo totalmente daquela gestação, totalmente daquele pré-natal. E muitas pessoas nessa fase estão mais chorosas, estão mais sensíveis. Então, às vezes, o seu comentário, que para você não é ruim e nem maldoso, Para ela foi. e ela também tem que pedir, né, gente? Então, vamos tentar só falar coisas positivas. Ah, você decidiu para o parto normal? Parabéns, estou muito feliz por você. Vai dar tudo certo, a gente vai estar em oração, a gente vai estar torcendo. Mas e aí, tá se sentindo bem? Tá conseguindo comer bem? Como é que tá as coisas do enxoval? Conversa assim de forma leve. Nossa, mas você não comprou nada ainda? E se esse menino nascer antes do tempo? Gente, mas você não organizou nada? Nossa, mas você não tá achando que você tá inchada? Não, mas você não engordou nada. Ou você engordou demais. Ou assim, com 38, 39 semanas, você não acha que esse menino já tá passando da hora de nascer? Você não acha que já tá na hora dele pular pra fora, não? Oh, meu Deus. Quando eu pego uma gestante em quase, que fala comigo assim, ai, mas a minha família tá assim, será que esse menino tá passando da hora? Não. Gente, mas dá vontade de ir lá e conversar tanto, que eu vou não falar outra coisa, com a família dessa gestante, porque ela não tá naquele momento de você ficar criticando e julgando e perguntando. A fase final, ela é cansativa, de muita ansiedade. Uma diquinha das doulas aqui para vocês. Não falam a data provável do parto. Não falam exatamente quantas semanas vocês estão. Tô com 5 meses, tô entrando no 6º, tô no 7º ainda. Fala um pouco mais vago. Por quê? Porque as pessoas vão te cobrar. Ué, você não falou que ganhava até dia 1º de agosto? Hoje é dia 10, exemplo? Ué, esse menino, o que tá acontecendo? Joga uns 15, 20 dias pra frente da DPP, né? Fala assim, um pouco mais vago. Por quê? Porque senão você vai ser cobrada. Pra fevereiro. Se for pro final de fevereiro, você vai é pro mês de março, final de março. Isso. Pode ser que adiante, pode ser um pouquinho. Vamos esperar, tô aqui tranquila. Pronto. Por quê? Porque você, muitas vezes, vai ser cobrada por aquela data, por aquele tanto de semanas. E bem ou mal, isso pode te fazer mal. Exatamente. Né? Eu acho que esse era o ponto que a gente queria trazer aqui hoje. Tá? Realmente os pontos chaves de você ter um parto favorável, positivo, incluindo uma peça fundamental, que é um acompanhante bem informado. Obrigada, viu, Daiane, por mais uma vez. Ai, gente. Bate-papo excelente. Gente, muito obrigada por ter permanecido conosco. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez, nessa mesa poderosa. Envie o programa para não só gestante, mas para acompanhante também, para que eles possam se informar muito mais. Obrigado por você ter tirado um tempinho para estar conosco aqui na mesa do DolaCast no República TV. Obrigado, viu, Gabriel? Gabriel, nosso parceiro. Obrigada, pessoal. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Beijo.